A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, hoje a gente vai para o segundo vídeo da série Deus ainda restaura alianças do processo ao propósito. E hoje eu quero falar sobre o papel espiritual da mulher na restauração do lar. Então, Deus não apenas quer restaurar a sua casa, Ele quer restaurar você, mulher, como alicerce espiritual do lar. Então hoje a gente vai entender o papel da mulher no lar e Deus ele quer levantar essas mulheres, né, para serem pontes de cura, de sabedoria e edificação do processo ao propósito. O primeiro princípio bíblico está lá em Provérbios 14:1 e diz assim: A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Então aqui a gente está falando da mulher como edificadora do lar. O lar ele não é apenas a estrutura física, a casa que você mora, mas é o ambiente. E o ambiente precisa ser espiritual. A sabedoria aqui que está sendo dita é uma sabedoria que vem do céu, então é a comunhão com Deus, né? De você discernir a palavra do Senhor, de você estar em intercessão, que é em oração, de você ser mansidão, de você ser uma pessoa mansa que tem domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Muitas casas estão caindo não por falta de recursos, mas por falta de sabedoria que vem do céu. Então, o meu processo aqui como mulher, edificadora do lar, começou lá, como eu falei para vocês no vídeo 1, quando Deus me despertou em sonho para casar. Então, antes do casamento, a gente fez terapia, né? A gente precisou ali colocar tudo para fora, desde a nossa infância até o momento que a gente estava vivendo, o que a gente esperava do futuro, enfim, tudo foi colocado na mesa. E nesse lugar, Deus começou a tratar as minhas emoções. E logo ele começou a me tratar como essa mulher edificadora do lar. E eu achava que tudo precisava começar no meu marido, mas não, precisava começar em mim. Muitas vezes a gente insiste, a gente quer colocar a goela abaixo, que o nosso marido se converta, que o nosso marido entenda o nosso lado, mas nós ainda não estamos curada, nós ainda não estamos posicionada como mulheres edificadoras do lar, que precisam ter mansidão, que precisam estar em comunhão com Deus, precisa ter discernimento, precisa estar em oração. Então eu não era ainda essa mulher, mas Deus estava me preparando para ser. Assim como fala a nossa série, né, do processo ao propósito. Então tudo começa de um processo. E esse processo aqui, que é o primeiro princípio bíblico, eu quero que você grave bem. Ele começa então com a sabedoria que vem do céu. Você precisa ser uma mulher espiritual e para isso você precisa estar em oração com o Senhor, em comunhão, leitura da palavra, discernimento, ser uma mulher mansa, ser uma mulher que entende que a casa, que o lar é espiritual e que você precisa se posicionar. Então, a mulher como auxiliadora idônea. Lá em Gênesis 2:18 diz assim: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, a auxiliadora, ela não é inferior ao marido. Ela é uma parceira estratégica. E a palavra em hebraico ezer é usada também para Deus como nosso auxílio. Está lá no Salmo 121. E no processo de restauração, Deus ele vai fortalecer a mulher para estar ao lado, mesmo em tempos difíceis, com sabedoria e fé. Então, o papel da mulher é um papel de auxiliadora. A mulher ela não vem à frente do marido, ela vem logo atrás como um auxiliar, uma parceira estratégica. Ela não é inferior, ela é estratégica, ela é necessária. Sem esse auxílio, o marido também não consegue fazer aquilo que ele é chamado nessa terra. A mulher intercessora e espiritualmente ativa. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 a 20, fala de Ana e ela está orando com amargura de alma, ela está clamando por um filho. Então, Ana, ela não se calou perante a dor, ela orou. E a oração da Ana gerou um profeta. Então, nós mulheres temos esse poder de restaurar o lar quando a gente intercede em vez de reclamar, em vez de murmurar.
Então, a oração de nós mulheres move o ambiente espiritual da nossa casa. Quando eu entendi que o meu posicionamento perante o meu marido não era ficar colocando goela abaixo, que ele precisava se converter, que ele precisava entender o papel dele de homem no lar, e eu entendi que era oração, que era um processo, e Deus muda primeiro nós, mulheres, e depois vai mudando os nossos maridos, porque é através do que eles estão vendo na nossa casa, de mansidão, de posicionamento, de ser essa auxiliadora. Então, esse mover de interceder acabou gerando frutos espirituais também no meu marido, que isso eu vou falar em outro vídeo. Mas para vocês terem uma noção do quanto a oração, né, de nós mulheres no lar tem o poder de interceder espiritualmente, né, essa fé ativa, assim como Ana, o filho dela, se tornou um profeta, Samuel, e foi através da dor que ela fez a sua oração mais sincera, apesar da amargura de alma que ela estava tendo naquele momento, ela se quebrantou aos pés do Senhor e teve a resposta. A mulher como testemunha de fé no casamento. Em 1 Pedro 3, 1 a 2 diz assim: para que, mesmo que alguns não obedeçam à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Então, Deus ele usa o nosso comportamento como ferramenta de evangelismo dentro da nossa casa. Então, quando eu entendi esse versículo aqui, que é tão poderoso, tudo começou a mover na minha casa. Porque antes eu tentava converter o meu marido através de palavras. E aqui fala, seja um ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Então, o meu comportamento, quando Deus estava me moldando nesse lugar de mulher auxiliadora do lar, Deus usou isso como ferramenta de evangelismo na minha casa. Então começou a despertar um movimento no meu marido. Então a mulher, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela impacta mesmo em silêncio. E a partir do momento que eu me silenciei e só coloquei aquilo aos pés do Senhor, no tempo certo, debaixo do céu, Deus começou a mover, né, o ministério, a vida ali do meu marido. Então, nosso comportamento cheio de graça, paciência, humildade, é uma pregação viva dentro da nossa casa. Eu era uma mulher muito masculinizada, onde eu falava palavrão, eu queria resolver todos os problemas da casa, eu sempre estava à frente, nunca como auxiliadora, eu sempre estava como aquela que resolve. E hoje eu entendo que o meu papel não é estar à frente. Então, para o meu marido também entender esse lugar que eu me posicionei a vida toda, e ele entender que é ele aqui e eu aqui atrás, também foi um processo, e é até hoje um processo, onde Deus vai mudando o interior de cada um. Eu no meu lugar de mulher, do lar, auxiliadora, futuramente mãe, e o meu marido como esse que cuida, esse que provê, né? Ele que é o sacerdote, o cabeça do lar. Então, o nosso comportamento, sim, mulheres, precisa ser um comportamento de humildade, de paciência, um comportamento cheio da graça do Senhor. Então, o Senhor foi me moldando nesse lugar, porque eu tinha um comportamento feminista, eu tinha um comportamento da sociedade que impregna, que eu fui criada assim, muitas vezes eu pensava assim, por que eu ajo assim? Por que eu falo isso? Por que eu penso assim? E nesse processo de comunhão, que foi o primeiro tópico lá que a gente falou, Deus começou a mudar, o Espírito Santo começou a me pontuar coisas que eu fazia, que eu falava, que não era esse lugar da mulher cristã, da mulher do lar, da mulher que edifica o seu casamento, a sua casa. Então, aos poucos, Deus vai nos mostrando a mulher como educadora espiritual dos filhos. Lá em 2 Timóteo 1,5 diz assim: trago à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Então, a fé de Timóteo, ela foi alimentada por mulheres espirituais. As mulheres, então nós mulheres, formamos o caráter dos filhos, mesmo que os maridos estejam ausentes espiritualmente. É nossa obrigação, é nossa missão colocar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós temos essa missão, um dia os nossos filhos vão sair do lar e eles precisam ali estar
centralizados no caminho estreito do Senhor. É nosso dever mostrar o caminho certo, né? O caráter, moldar o caráter dos nossos filhos. A mulher, ela é responsável por formar uma geração que conhece o Senhor. Uau! Olha o poder que a mulher tem dentro da sua casa. Ela está ali no seu lar, nessa posição de mulher educadora espiritual dos seus filhos. É a mulher que vai formar o caráter dos seus filhos, é a mulher que vai estar todos os dias ali servindo os seus filhos, mostrando a missão, mostrando o caminho do Senhor, ensinando, né, o caminho que a criança deve andar. Isso também está na palavra. Quando eu entendi que a minha geração, eu me posicionando, tendo uma família, filhos, marido, que serve, uma casa que serve ao Senhor, que quer ter filhos para servir ao Senhor, para colocar, né, nesse caráter de Cristo, eu entendi que é a minha responsabilidade formar essa geração que vai conhecer o Senhor. Então eu venho de uma descendência, eu venho de uma geração que não estava colocando Cristo em primeiro lugar, e você vir quebrar esse ciclo é muito dolorido, né? Gerar um testemunho dói, mas é necessário. Então todos os dias eu coloco em oração: Senhor, que a minha geração conheça a Ti, viva para Ti. Então é sobre isso, é sobre a gente levantar mulheres nesse tempo, famílias, que vão gerar gerações, que vão estar ali servindo ao Senhor, que vão estar falando do Senhor, para o Senhor se tornar conhecido, que vão ser evangelistas, profetas, que vão estar ali aos pés do Senhor, servindo. A mulher na igreja e na sociedade. Lá em Provérbios 31, 20, 26, fala assim: abre a mão ao pobre, abre a boca com sabedoria. Então a mulher virtuosa, ela é atuante, ela é misericordiosa, ela é sábia e referência pública. Então nós mulheres precisamos estar nos posicionando, precisamos estar ali na igreja, servindo ao nosso próximo, né? Atuando na nossa comunidade. As mulheres, então, elas podem ter vozes de equilíbrio dentro da comunidade, de cura, de sabedoria nos ministérios. Então, restaurar o lar também é restaurar a influência externa da mulher. Então, é papel da mulher abrir a boca, estender a mão ao pobre, falar de Jesus, estar também ali na sua comunidade, no seu ministério, como uma voz de cura, de sabedoria, de intercessão. Do processo ao propósito. Quando Deus restaura a mulher, ele restaura o lar. Lá em Isaías 58:12 diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, e tu serás chamado reparador de brechas. O papel da mulher é espiritual, é restaurar brechas. Muitas vezes, então, o processo de dor é onde Deus ele forma, né, essa mulher restauradora. Então nós mulheres temos o nosso processo, temos a nossa dor, mas é ali que Deus quer nos restaurar, que Deus quer nos transformar no lugar de mulher edificadora, de mulher do lar, de mulher que está ali gerando essa geração para o Senhor. Do choro à cura, da vergonha ao testemunho. Isso é praticamente o que eu vivi depois da minha grande dor, da minha perda. Eu tô aqui nesse ministério que o Senhor colocou para estar falando com vocês. Então, sim, a tua maior dor vai ser o teu maior testemunho, vai ser onde você vai ser restaurada, vai ser onde Deus vai te colocar como essa mulher que vai se posicionar tanto na sua casa, como perante os seus filhos, o seu marido, a sua comunidade e no seu ministério. Então, eu quero orar com você para a gente encerrar a nossa série de hoje. E vamos orar assim: Senhor, restaura hoje a mulher que ouve essa mensagem. Traz sabedoria, Pai, fortalece os joelhos cansados, renova a fé e restaura a aliança. Que a casa dela, Pai, seja cheia da Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, irmãos, esse é o segundo vídeo da série. Espero vocês para o próximo vídeo. Se você gostou, deixe um like, comente, compartilhe com alguma mulher que precisa ouvir essa mensagem. Vou deixar também um link logo aqui abaixo na descrição, que tem 2 devocionais, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. São processos, são testemunhos da minha vida que eu passei. Tem também o link para o grupo do WhatsApp, que é um grupo aberto e um fechado, aí você que decide qual quer entrar.
E eu espero você então para o próximo vídeo aqui da série. Deus abençoe, a paz do Senhor. Beijo!